O dono da construtora Odebrecht confirma. O ex-presidente Lula interferiu nas decisões do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Foi assim que o banco financiou a construção pela empreiteira do Porto de Mariel, em Cuba. Denúncias como essa sobre o favorecimento dos governos Lula e Dilma a presidentes aliados foram tema no mês passado de uma série especial do Jornal da Record. Dinheiro público brasileiro usado para fortalecer governos amigos estrangeiros. Desde o início, em 2009, a construção do Porto de Mariel, a 40 quilômetros de Havana, despertou uma série de dúvidas no Brasil. Uma delas acaba de ser respondida por quem viu a ideia nascer. Emílio Odebrecht. Aos procuradores da República, o dono da construtora foi categórico. O porto cubano era pedido do então presidente Hugo Chávez, da Venezuela, com quem ele diz ter se encontrado pessoalmente no começo de 2007. Eu me lembro perfeitamente uma vez que ele me mandou azenando me falar que queria falar comigo. Eu saí até de Salvador direto para lá. Segundo Emílio, Chávez pediu que o grupo viabilizasse toda a construção, mas por causa do bloqueio americano a Cuba, não seria uma tarefa simples. Eu disse, olha, chefe, nós trabalhamos nos Estados Unidos, eu tenho um problema. Um assunto desse, dinheiro, com tudo isso que está restrito, Cuba está restrito, não é fácil viabilização com recursos financeiros. Foi quando Emílio Odebrecht pediu a Chávez que envolvesse o governo brasileiro no pedido. E o senhor, que tem uma boa relação com o presidente Lula, podia ligar para ele e transmitir isso. De fato, ele fez. Esse foi o encontro. Fez, e eu tive com o Lula, convocado pelo Lula, dizendo que tinha recebido um telefonema do Chávez, transmitindo um encontro que tinha tido comigo e que ele estava dentro da linha de apoiar aquele programa lá de Cuba, do Porto de Mariel. E aí foi que deslanchou, porque eu disse a ele, olha, aí passa. Mês passado, o Jornal da Record levou ao ar uma série sobre favorecimentos políticos às maiores empreiteiras do país. O exemplo do Porto de Cuba também foi citado. Conseguido o empréstimo, o governo cubano escolheu para tocar a obra uma construtora bem conhecida dos brasileiros, a Odebrecht. E uma de nossas equipes chegou a ser presa na Venezuela durante as gravações. O dinheiro liberado sem restrições pelo ex-presidente Lula, por meio do BNDES, facilitava a relação entre os dois países. A Venezuela nem precisou oferecer garantia de pagamento dos empréstimos. No depoimento de delação premiada de Emílio Odebrecht, que até semana passada era mantido em sigilo, os procuradores quiseram saber se o então presidente Lula interferiu junto ao BNDES em favor do investimento em Cuba. O empresário, mais uma vez, foi contundente. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu só conto todo o processo. Eu diria que BNDES jamais, e nós próprios nem levaríamos um assunto de financiamento ao BNDES para Cuba, não estava dentro do nosso plano e nem dentro das diretrizes do BNDES. Isso numa situação normal, o BNDES não nem a Odebrecht nem o BNDES. Numa condição normal, numa condição normal, nem a Odebrecht e nem o BNDES. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Então, houve, logicamente, um interesse de governo, interesse político, partindo ou não só, eu não diria, não foi só por causa do pedido do Chávez, aí tinham também afinidade. O Lula também tem a mesma afinidade. Exatamente. O dono da construtora afirmou também que chegou a mobilizar seu pessoal para usar a influência da empresa, grande pagadora de propinas, junto a autoridades, que ajudassem na liberação do financiamento público. Mas isso nem teria sido necessário, segundo ele, já que o próprio governo Lula colocou o favorecimento à obra e à Odebrecht como prioridade. Pressão, eu acho que teve, a meu modo de ver, se é legítima ou não. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu tenho certeza que houve, porque as prioridades de governo traduzia-se em pressão junto às instituições do próprio governo. O BNDES era uma. Hugo Chávez não viveu para ver o Porto pronto, morreu um ano antes.